Boa noite, gente. Espera mais um pouquinho para ver se os meninos vêm, tá bom? Tudo bom com vocês, gente? Ainda, né? Na pedida do possível. Eita. Fala. Então vamos começar, gente? Tudo bom com vocês? Olha só, vocês viram que eu deixei lá na plataforma para vocês a aula, né, no PowerPoint, um material para vocês fazerem a leitura e um negocinho e uns exercícios que estava escrito lá frequência, vocês viram? É o seguinte, gente, como a gente não tem matéria na plataforma, né? Porque essa matéria ela é muito específica para o curso de farmácia, não tem nenhuma matéria específica, não tem uma matéria dela na plataforma, tudo bem? Então, como a gente não tem, eu vou produzir o material para vocês. E aí, toda semana ficou combinado da gente fazer um exercício, 5 exercícios por semana, não foi? E aí, esses 5 exercícios, eles estão lá nessa frequência. E é vocês abrindo ele que eu vou computar a frequência de vocês. Entendido, gente? Combinado? Então, nós vamos fazer em casa, fazer junto esse exercício, e é a partir dele, quando vocês entrando, que eu vou computar a frequência. Tudo bem? Não tem problema, tá, gente? Quem falou que vai abrir a aula, vai abrir depois da aula, não tem problema. Eu vou sempre fazer a frequência de vocês uma semana posterior à aula. Então, vocês têm até, por exemplo, hoje é segunda, né? Vocês têm até domingo da semana que vem para fazer isso. Tudo bem? Mas, seguinte, eu vou corrigir o exercício hoje, né? Então, seria interessante vocês acompanharem abrindo lá, porque eu vou dar uns 5 minutinhos ou 10 minutinhos para vocês fazerem no intervalo da aula. Tudo bem? Professor, a questão desses exercícios, eu não consegui fazer da semana passada que eu fui ter acesso na Faca Unicampus Digital esses dias. Como que vai fazer? No caso, eu vou ganhar falta, mas eu acompanhar a aula. Não, pode fazer essa semana, que eu ainda não fechei não, tá bom? Ah, tranquilo. Tá certo? Faz essa semana, tá?
Beleza. Tudo bem, gente? Tranquilo? Podemos começar então? Tá entendido então? Então, como é que vai ser? Eu vou dar a aula primeiro para vocês, e aí depois da aula depois quando terminar, eu vou dar um tempinho de 10 minutinhos para vocês fazerem o exercício, que é bem rapidinho, e aí depois a gente vai corrigir em sala de aula mesmo. Então, vocês não precisam levar nada para casa, tudo bem? Se vocês fizerem isso, e vocês entrando lá, só de entrar no exercício, eu já vou computar a frequência de vocês. Mas tem que computar, tem que abrir lá para computar a presença de vocês. Tranquilo? Durante uma semana, vocês têm só que abrir ele uma vez. Tranquilo? Beleza? Podemos começar, então? Professor, tá me ouvindo? Diga. O desafio é preciso fazer ou só de marcar mesmo? Não precisa fazer o desafio, tá bom? Tá ok, eu agradeço. Obrigado. E professor, Diga. esse exercício que vamos fazer hoje é aquele que está lá no portal? Isso, vocês viram que está na primeira página da plataforma, lá embaixo? Ah, tá. Mas ele não tem a opção de marcar, não. Não tem assim a opção de clicar, não, né? Não. A gente vai fazer junto, tá bom? Eu vou pegar a presença só a partir do momento que vocês entram, aí já dá Ah, presença tá. já, tá bom? Beleza, então. Valeu. Falou. Bom, podemos começar então, meninos? Olha só, aula passada a gente terminou a validação da recuperação microbiana, não foi? Então hoje nós vamos começar a amostragem e vamos ver até onde que a gente vai, né? E aí a gente faz uns exercícios, um pouquinho da validação e um pouquinho de amostragem. Aí eu vou ver até onde que a gente vai para ver se a gente começa a falar de análise de produtos não estéreis ou não. Mas vamos ver como é que vai andando aqui. Tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem me parando, né? Essa parte aqui é mais tranquila do que validação da recuperação microbiana, tá certo? Vocês estão vendo os slides, tudo certinho, né? Bom, então, olha só. A amostragem, ela é a parte, né, inicial da avaliação de qualquer produto farmacêutico, né? E vocês estão vendo o controle de qualidade físico-químico, né? A amostragem é um pouco diferente entre o microbiológico e o físico-químico. A amostragem do físico-químico é mais complexa do que a do microbiológico, então, para nós é um pouco mais simples, tudo bem? Então, de maneira geral, o que a farmacopeia brasileira fala? Que a amostragem, ela basicamente, eu vou pegar um volume, né, de 10 gramas de amostra, ou de 10 ml. Vai depender, né, da característica do estado físico da minha formulação farmacêutica. E vou fazer uma diluição primeiro em 100 ml. Então, vou fazer uma diluição de 1 para 10. Essa é a minha primeira diluição para fazer uma amostragem, tudo bem? Quais que são as características que mostram que a minha amostragem é representativa, né? Então, por que que a amostragem ela tem que ser de uma forma bem pensada? Porque ela tem que representar o lote inteiro, ou seja, tem que ser uma representação de todo o lote fabricado. Como que eu faço isso? Eu coleto um pouquinho de produto no começo, um pouquinho de produto no meio, um pouquinho de produto no fim da amostra, da produção. Espera aí só um pouquinho, gente, que eu vou desligar aqui o áudio. Ai.
Então, de maneira geral, a amostragem ela precisa ser representativa do total. O que significa isso? Ela tem que representar todo o lote que eu estou avaliando, desde o começo até o fim da produção, certo? Então, o que a farmacopeia manda para a gente fazer? Bom, para o conteúdo desses 10 gramas de amostras, eu não posso pegar, por exemplo, só um recipiente do produto, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um creme, por exemplo, né? Eu não vou pegar os 10 gramas do total de um produto só, de um invase só. Então, ela fala para você pegar, né? Um pouquinho no começo do lote, vamos pegar um exemplo, né? 3 amostras no começo do lote, 4 amostras no meio do lote, né? E 3 amostras no fim do lote. Então, dessa forma, eu tenho uma representação de toda a produção, de todo o lote, no começo, meio e fim. E aí eu pego esses 10 recipientes, misturo eles, né? Faço um pool, uma mistura, certo? E dessa mistura, eu pego os 10 gramas de amostra, certo? Ou 10 ml. Então, é dessa forma que eu consigo fazer uma amostragem representativa do todo, certo? Isso está descrito na farmacopeia brasileira. Bom, além disso, nós temos que diluir essa substância, ok? Então, uma das principais etapas de amostragem é fazer a diluição da amostra. Bom, o que é diluir a amostra? É colocar ela em uma solução, diminuindo a concentração da amostra, não é? Então, só que essa diluição, ela tem que ser em soluções que permitam a miscibilidade do produto farmacêutico. Então, dependendo da característica físico-química do produto farmacêutico, eu uso soluções diluentes diferentes. E lembrando que sempre o meu produto farmacêutico, ele tem que ser dissolvido em um ambiente aquoso. Por quê? Porque a amostragem não é eu pegar o produto farmacêutico e colocar no meio de cultura. O objetivo da amostragem não é eu pegar meu produto farmacêutico e colocar no meio de cultura para visualizar seu crescimento microbiano. O meio de cultura, ele é um ambiente aquoso. Então, eu preciso, de alguma forma, fazer com que esse produto farmacêutico se dissolva em um ambiente hidrossolúvel. Então, o problema é quando o produto é lipídico. Quando o produto é lipídico, eu tenho que usar alguma substância que faça um tensoativo, né, que faça essa mistura entre um ambiente aquoso e um ambiente oleoso. Quando a formulação ela é aquosa, né, ela é polar, é mais tranquilo. Tudo bem? Então, o diluente que eu vou utilizar depende da propriedade físico-química da formulação farmacêutica, certo? Bom, os produtos hidrossolúveis, as formulações hidrossolúveis, são as mais tranquilas, né? Se a formulação ela é hidrossolúvel, eu já não tenho problema, porque o meio de cultura é hidrossolúvel. Então, eu vou colocar num tampão sem preocupar com a miscibilidade da formulação no meio de cultura. Então, eu uso somente uma solução tampão. O que é uma solução tampão? Né? No caso, um tampão fosfato. Solução tampão é que deixa o pH constante. Para que é importante deixar o pH constante? Principalmente no pH próximo de 7. Porque eu não quero avaliar a quantidade de micro-organismos presentes na amostra, que é um produto farmacêutico. Então, eu tenho que deixar num ambiente favorável para o crescimento microbiano. E o pH favorável para a maioria de todos os micro-organismos é próximo de 7. Então, eu simplesmente vou controlar o pH para induzir o crescimento microbiano. Tudo bem? Quando tem um produto de lipídico, de não lipídico, só que ele é insolúvel em água, ou seja, ele não tem solubilidade em água, mas não é um ácido graxo, por exemplo, né? Eu uso um tensoativo mais tranquilo, que no caso é o polissorbato 80 ou o Twin 80, na concentração, né, de 1 grama por litro em, por exemplo, tampão fosfato. Tranquilo?
Quando eu tenho um produto de natureza lipídica, desculpa, gente. Quando eu tenho um produto de natureza lipídica, já o Twin 80 ou polissorbato, ele não dá conta do recado. Aí eu utilizo, no caso, o miristrato de isopropila a 1%, certo? Bom, quando eu tenho cremes e pomadas insolúveis em miristrato de isopropila, que são aquelas substâncias bem pastosas e bem lipídicas mesmo, aí o miristrato não consegue fazer essa diluição no diluente, né? Não consegue dissolver a formulação no diluente. Aí eu utilizo o tetradecil sulfato de sódio a 0,1%. Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aqui? Podemos ir para frente? Vou para frente, vocês estão falando nada? Ó, então, lá na farmacopeia, como que ele fala? No caso de produtos hidrossolúveis, né? A gente vai transferir 10 gramas ou 10 ml da mistura da amostra para 90 ml de solução, né? 10 para 90, 1 para 10 a diluição, né? Então, bom, cloreto de sódio ou água peptonada, né? Ou calcaseína sódio ou diluente adequado. Se necessário, ajustar o pH. Tranquilo, né? Então, se o produto é hidrossolúvel, eu vou colocar num tampão fosfato ou em qualquer outra substância, mas que tenha um pH próximo de 7. Bom, de produtos naturezas não lipídicas, né? Insolúveis em água, eu utilizo o Twin 80 ou polissorbato 80, né? Na concentração de 1 grama por litro. Lembrando que o pH, ele deve também ser controlado, né? Ele deve ser ajustado. Então, geralmente, o que se faz? Faz um tampão fosfato, coloca o Twin e, se necessário, ajusta o pH. Tudo bem? E de naturezas lipídicas, né? A gente usa o miristrato de isopropila, né? Na concentração de 1%, né? E o miristrato de isopropila, ele é esterilizado, né? Na forma de filtração por membrana, que é o que está descrevendo aqui embaixo, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes, né? E lembrando que eu posso utilizar os diluentes juntos. Por exemplo, eu posso utilizar polissorbato junto com miristrato, né? Polissorbato junto com tetradecil, né? Então, eles não são incompatíveis. Tudo bem? E se a substância não for solúvel em miristrato de isopropila, aí, por último, eu vou usar o tetradecil sulfato de sódio na concentração de 0,1%. Lembrando que é legal também sempre controlar o pH. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre a amostragem? Até agora? Bom, aí aqui ele vai começar a falar um pouquinho das substâncias mais atípicas, né? Por exemplo, cápsula vazia, né? Como que eu faço a amostragem de uma cápsula vazia? Eu transfiro 10 gramas de cápsulas vazias de uma solução tampão, né? Aqueço a 40, 45 graus e misturo durante 30 minutos. E depois ajusto o pH, né? E faço as diluições seriadas. Então, olha só que interessante. Quando for cápsula, a gente pega, põe ela numa solução e aquece. Para quê? Para a cápsula se desfazer, solubilizar no solvente, né? E aí, quando ele solubiliza, a gente faz as diluições seriadas e depois faz a contagem, né? Ou o limite microbiano ou os outros testes que forem necessários. Bom,
quanto à quantidade de amostra, né? Então, aquela 10 gramas lá que a gente falou é o geralzão, né? Então, o geralzão, eu vou fazer um pool de amostras, né? Igual tá falando aqui no final, que dê 10 gramas. Então, é mais ou menos assim, ó. Se na amostragem de produtos em processamento, você coleta 3 amostras no início, 4 amostras no meio e 3 amostras no final, para executar a mistura dessas 3 amostras e fazer aquele pool que eu falei para vocês, tá certo? Só que tem algumas formulações que a quantidade ela é um pouco especial, não dá para eu pegar uma quantidade, por exemplo, de 10 gramas. Então, quando ele é de uma forma especial, né, por exemplo, a quantidade é muito pequena, né, ou o lote é muito pequeno, aí eu tenho que fazer de outras formas. O que a farmacopeia brasileira fala? Bom, a quantidade a ser testada poderá ser reduzida no caso de substâncias ativas que são formuladas nas seguintes condições. A quantidade por dose unitária, por exemplo, comprimido e cápsula, é menor ou igual a 1 miligrama. Então, se eu tiver uma formulação na qual o produto farmacêutico ele tem uma dosagem muito pequena, né, eu não vou fazer o teste em 10 gramas, tá certo? Então, por quê? Eu precisaria de muita coisa. Então, quando o produto farmacêutico ele tem muito pequena quantidade de pó, nesse caso, a quantidade de amostra não deve ser menor que a quantidade representante a 10 doses unitárias. Então, ao invés de eu fazer 10 gramas, eu vou fazer 10 doses unitárias. Aí, por exemplo, aqui eu não pegaria 10 gramas, mas sim 10 miligramas. Tudo bem? Por quê? Porque a cápsula, o comprimido, ele tem uma quantidade muito pequena de massa. Então, essa quantidade de 10 gramas seria muito grande, eu perderia muito do lote, certo? Bom, para produtos em que o tamanho do lote é extremamente pequeno, não, isso é menor do que 1.000 ml ou 1.000 gramas, a quantidade a ser testada deve ser 1%. Tudo bem? Né? Por exemplo, se eu fosse pegar 10 ml, né? Eu ia pegar o quê? 10 ml de 1.000, 1%. É 1%? 10 ml? Deixa pra lá, né, gente? É 1%, né? 10 ml de 1.000 eu ia pegar 1%. Então, tem que ser pelo menos 1%, né? Então, nesse caso aqui, daria a mesma coisa, né? Então, para produtos onde o número de total de unidades é menor do que 200, né? Usar 2 unidades ou 1 unidade se o lote for menor ou igual a 100. Certo? Então, quando for menor, né? A gente tem algumas normas de diminuir a amostragem. Para quê? Para não perder muito no controle de qualidade na hora de fazer a avaliação da qualidade do produto. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre a amostragem? Tudo bem, gente? Alguém tá aí? Tá bom, gente. Então, sim. Tudo Assim, bem? Tá tranquilo, pode seguir aí. Tranquilo, né? Então, Tá beleza. de boa. Então, a amostragem é bem tranquilo, né? Então, vamos agora para a inoculação, certo? Então, uma vez que eu produzi a amostragem, né? Eu peguei o produto farmacêutico e diluí ele numa solução de preferência aquosa, né? Flávia, você ficou em dúvida em alguma coisa que quer que eu... Qual que é a sua dúvida, Flávia? Me conta. Não, professor, a minha dúvida é assim, a matéria é muito complexa, muito difícil mesmo. O problema é a matéria que é difícil mesmo. Eu fico boiando, tem hora que eu fico viajando. Não consigo entender muita coisa, mas é estudar, né?
Não, então, mas aí, se você, eu posso tentar te ajudar aqui agora. Às vezes a sua dúvida é dúvida de outras pessoas, entendeu? Certo? Gente, fala o que vocês não entenderam para mim, que eu explico de novo. Se vocês não entenderam, compensa para mim voltar e explicar de novo do que vocês passarem sem entender, tudo bem? Alguém consegue pelo menos é, é, falar qual que é a dúvida de vocês? Porque aí eu tento explicar de uma forma diferente. Vamos voltar lá. Quer ver? Ó, seguinte. O que que é a amostragem? Qual que é o objetivo dessa... Deixa eu pegar um quadro aqui pra gente, tá certo? Gente, qual que é o objetivo dessa disciplina, né? Essa disciplina é controle de qualidade microbiológico, não é? Então, o que que é o controle de qualidade microbiológico? Eu vou avaliar a qualidade do produto farmacêutico, se ele tem qualidade ou não microbiológica para eu comercializar ele, certo? Então, quando eu produzo qualquer medicamento da área farmacêutica, ele tem que ter uma qualidade microbiológica e uma qualidade físico-química, tudo bem? Então, vamos pegar um produto aqui, por exemplo, qualquer produto. Vamos colocar aqui, sei lá. Aqui. Pronto, o medicamento, uma caixinha do remédio, certo? Beleza. Como que eu vou saber se ele tem qualidade microbiológica ou não? Ele é uma cápsulazinha, né? Um comprimidozinho azulzinho, não é? Todo mundo conhece ele, tenho certeza. É um comprimidinho azul, não é? O que que eu tenho que fazer para saber se ele tem qualidade microbiana ou não? Eu tenho que contar quantos micro-organismos tem numa quantidade de cápsulas ou de comprimidos e avaliar a quantidade de micro-organismos presentes, tá certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar este comprimido, diluir ele numa solução, né? Certo? E depois de diluir ele, eu vou colocar ele num meio de cultura. Por exemplo, uma placa de Petri, certo? Gente, ó, vocês estão vendo uma placa de Petri, tá certo? É uma gelatininha. E aí, o que que a gente faz? Pega o produto farmacêutico, né? Coloca ele numa solução diluente. E aí, depois de colocar numa solução diluente, a gente coloca no meio de cultura. Para quê? Para ver o seu crescimento. Tranquilo, gente? Então, basicamente é isso. Eu vou pegar os comprimidinhos, vou diluir ele, vou triturar, não sei, qualquer um, depende da formulação. Vou diluir ele numa solução diluente e depois colocar ele aqui no meio de cultura. E aí vão crescer as bactérias, os fungozinhos. E aí eu vou contar
quantas bactérias ou quantos fungos tem por grama ou por ml de produto. E aqui, ó, vamos pegar aqui a placa de Petri, eu vendo ela de cima, ela é redonda, né? E aí vai ter o crescimento das bactérias e dos fungozinhos. E aí eu vou estipular o quanto de bolotinho tem por grama ou por ml de produto, que aí a gente fala que é UFC por grama ou por ml de produto. Tranquilo? Então, basicamente, o teste microbiológico é esse. O primeiro que a gente vai ver é o limite microbiano. Então, eu vou contar quantos micro-organismos tem por grama ou por ml de produto farmacêutico. Então, o que é a amostragem, né? Que é o que a gente falou hoje na aula. Né? A amostragem. A amostragem é simplesmente falar quanto de comprimido que eu vou pegar, qual parte do lote que eu vou pegar, quantas caixinhas eu vou pegar, qual diluente eu vou utilizar para preparar a minha amostragem. Então, o que é essa amostragem? É eu pegar o meu produto dissolvido numa coisa aquosa e colocar no meio de cultura. Por que tem que ser numa coisa aquosa? Porque o meio de cultura é aquoso. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, olha só. O que eu falei para vocês até agora de amostragem? Bom, a amostragem vai depender da propriedade físico-química do produto farmacêutico. E, basicamente, se o lote é muito grandão, eu pego 10 gramas. Né? Só que eu não posso pegar 10 gramas de uma caixinha só, só do começo do lote. Então, o que a farmacopeia brasileira para mim fala? Eu pego 3 caixinhas de Viagra do começo, 4 do meio e 3 do fim, certo? Junto todos os comprimidos, faço um pool e aí ele está representando o quê? O lote inteiro, desde o começo até o final da produção do Viagra, tudo bem? E aí, destes 10 gramas, eu faço uma diluição em 100 ml, QSP, né? Quantidade total de um diluente. E esse diluente, ele tem que fazer com que eu dilua a formulação farmacêutica num ambiente hidrossolúvel, ou pelo menos que se dilui num ambiente hidrossolúvel, porque o meio de cultura é hidrossolúvel. Se eu não dissolver esta formulação num ambiente hidrossolúvel, o micro-organismo do Viagra não vai entrar em contato com o meio de cultura, então ele não vai ser recuperado, não vai crescer, e eu não vou conseguir contar uma quantidade de UFC por grama ou por ml de produto. Tudo bem? Quais são as soluções diluentes que eu utilizo? Bom, as soluções diluentes que eu utilizo vai depender da propriedade físico-química do produto farmacêutico. Então, ou eu uso tampão, que é o mais simples, ok? Ou eu uso polissorbato ou Twin 80, né? Se ele é um produto insolúvel em água. Então, eu uso o tampão para conservar o pH, que é o tampão fosfato. Se o produto não dissolver em coisa aquosa, eu uso o polissorbato ou Twin 80. Se for mais difícil, né? Se ele for de natureza lipídica, o polissorbato não dá conta. Aí eu uso miristrato de isopropila. E se a pomada ou creme não for solúvel, né? Quando eu colocar miristrato de isopropila na solução aquosa, aí eu uso tetradecilsulfato de sódio, tudo bem? Então, são só essas 4 substâncias que eu coloco tensoativas. O que são substâncias tensoativas? São substâncias que promovem a dissolução de uma coisa que não é solúvel em água para ficar, pelo menos, mais difundida no tampão, que esse tampão ele é aquoso, geralmente porque o meio de cultura é aquoso, tá certo? Qual que é a quantidade que eu coloco? O tampão fosfato tem um pH próximo de 7. O polissorbato é 1 grama por litro, que a gente usa a concentração, né? O miristrato de isopropila é na porcentagem de 1%. E o tetradecilsulfato de sódio é na
porcentagem de 0,1%. Certo? Agora, se o produto farmacêutico ele for muito pequeno, ou ele tiver uma quantidade, se for um lote muito pequeno, ou a quantidade de peso muito pequeno, aí tem aqueles casos específicos que eu falei para vocês, que a farmacopeia brasileira fala. Usa 1% do lote, usa 10 unidades, né, e etc. Mas basicamente é isso. Melhorou um pouco, gente? Tudo bem? Professor. Oi? Melhorou muito, agora deu para entender. Certo. Basicamente, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje na aula era isso. Tudo bem? A gente aprender o que é a amostragem, certo? Entendido o que é a amostragem, né? Repetir as partes do tensoativo, sim. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver como é que apaga isso. Clear. Aí. Quais são os tensoativos que a gente usa, né? Então, qual que é a função do tensoativo mesmo? É fazer com que a formulação farmacêutica se dissolva no diluente, certo? Como que ela se dissolve no diluente? A partir de uma substância química. Por que ela precisa se dissolver no diluente? Porque o diluente ele tem uma característica aquosa e quando eu for misturar a formulação farmacêutica com o meio de cultura, os dois têm que ser compatíveis, porque senão o meio de cultura não entra em contato com o micro-organismo da formulação farmacêutica e o micro-organismo não cresce. E eu não quero estipular a quantidade de micro-organismos que tem por grama de produto. Então, o micro-organismo que está na formulação farmacêutica, ele tem que entrar em contato com a amostragem, com o meio de cultura. Tudo bem? Então, quais são os diluentes que a gente usa? Se o produto for hidrossolúvel, eu uso o tampão fosfato, né? O que o tampão fosfato tem que ser? Tem que ter um pH 7. Certo? Bom, se não dissolveu no tampão fosfato, aí eu uso o Twin 80 ou o polissorbato 80, né? Em qual concentração? Pode ser no próprio tampão, na concentração de 1 grama por litro. Certo? Bom, se não der certo com polissorbato, né? Aí, no caso, a gente já vai para substâncias lipídicas. Eu uso o miristrato de isopropila, né? O miristrato de isopropila é na quantidade de 1% na solução diluente, certo? Agora, se geralmente pomadas, né, e cremes muito lipossolúveis não se dissolvem em miristrato, aí eu uso o tetradecil sulfato de sódio. Então, tetradecil sulfato de sódio eu uso na concentração de 0,1%. Tranquilo, gente? Deu para entender agora? Bom, gente, então, seguinte, eu terminei a parte teórica, tá certo? Aí, o que eu quero que vocês façam? Façam os exercícios para mim, em 15 minutinhos, e depois de 15 minutos a gente volta aqui no Zoom de novo para eu resolver com vocês, pode ser? Combinado? Iana, faz favor, só explica sobre os exercícios, que eu cheguei um pouco atrasado na aula, né? Aí não peguei a parte. O exercício? Se eu cheguei um pouquinho atrasado, aí não peguei. Eu cheguei, você já estava explicando já na metade. Então, você quer saber sobre o exercício?